Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre médias móveis e médias móveis ponderadas. E o que é isto das médias móveis? É um assunto muito interessante, pode ser utilizado para previsões, é utilizado para previsões principalmente se calhar na parte financeira, no trading financeiro utiliza-se muito médias móveis. Existem muitos tipos de médias móveis, neste caso só vou falar de duas delas. Média móvel simples e média móvel ponderada, mas existe a média móvel exponencial ponderada, etc, etc, etc. Mas vou falar destas duas e vou dar o exemplo do futebol, porque acho que é algo engraçado que se pode fazer para avaliar as equipas. Então, vamos começar. Eu tenho aqui isto, eu vou pegar num jogo já agora, de sexta-feira, este jogo do Monte lá de Baixo e o Friburgo. Eu costumo dizer Monte lá de Baixo, podia ser Monte lá de Cima, mas não, é o Monte lá de Baixo com o Friburgo. E vou aplicar estes conceitos da média móvel e média móvel ponderada a estas duas equipas. Uma coisa, não é? Se calhar alguns de vocês já viram este tipo de gráficos, não é? Por exemplo, este tipo de gráficos, isto é trading financeiro, Petrobras, está aqui um exemplo, né? Isto tem aqui as box plots, tem aqui as caixas de bigodes, como quiseram. Este tipo de gráficos, enfim, vê-se imenso no trading financeiro, com a abertura e a entrada do preço, etc, e o fecho, não interessa, mas estas linhas, por exemplo, vermelhas, azuis e verdes, são médias móveis, são médias que se acompanham a tendência, acompanham o mercado. E eu vou fazer isto semelhante para os golos. Vamos então começar? Vamos a isso. Aqui está. O que é que eu fiz? Antes de mais nada, fui buscar dados. Estes dados tirei da Football Data, mas isto são dados simples. Basicamente, vejam que aqui isto é uma série temporal, porque tenho os jogos desde o início da época e tenho agora o jogo que vai ser realizado no dia 15, que será a nossa previsão. Tem aqui os jogos todos em casa, do Monte lá de Baixo, e os jogos todos fora de casa do Friburgo. Golos marcados e golos sofridos. Eu fiz a média móvel para os golos marcados e golos sofridos. Podia ter juntado os dois e fazer uma espécie de diferença de golos marcados e golos sofridos, mas é mais perceptível. Como eu quero fazer uma previsão, queria utilizar a média dos golos para fazer a previsão dos golos marcados e a média para os golos sofridos. Claro que isto vai dar uns valores esquisitos, mas o interessante disto é vocês perceberem o conceito e aplicarem de outras formas, ou então aplicarem desta forma para avaliarem depois as equipas de uma dada maneira que eu já vou explicar. Então vá, o que é que eu fiz? Antes de mais nada, uma média móvel vai pegar, vai fazer uma média de valores anteriores. Neste caso eu peguei, a ideia é fazer a média dos últimos 5 jogos. Ou seja, desde que começou, o Monte lá de Baixo, fazia 5 jogos, e este valor médio só aparecia no sexto jogo. E este sexto jogo seria a previsão para o sexto jogo. Neste caso, pegou na média dos últimos 5 jogos, que às vezes as pessoas fazem isso, né? Apesar de não ser o correto. E neste caso, a média, vejam, se eu tivesse feito a média dos últimos dos primeiros 5 jogos, a média dava 2.8, né? E então dizíamos, esta equipa marca por jogo 3 golos, e realmente até marcou 3 golos, marcou 4 depois no sexto jogo, e aqui, ou seja, a média móvel acompanhou a tendência que estava a ter. Depois eles ainda marcaram 4, ou seja, a média móvel ainda subiu, foi para 3.12, e vejam que é uma média móvel porque esta moda depois arrasta-se, né? Agora vejam que a segunda previsão já só vai utilizar os últimos 5 valores, já não contabiliza o primeiro valor, e então isto é fazer a forma, arrastar e pronto. E fica aqui com a previsão de golos, então, para o Monte lá de Baixo, né, para dia 15/3. Vejam, o que é que acontece? O Monte lá de Baixo, os últimos jogos, não tem marcado tantos golos como marcou no início da época, não é? Por isso é que esta média está com uma clara tendência de descida. Jogou contra o Hertha. O Hertha, digo que é uma equipa ali do meio da tabela também, não é? Vamos ver, já agora. Vamos ver, eu peguei aqui na academia, vamos dar aqui uma olhada. Vamos ver que tipo de equipa é o Hertha. Vejam, o Hertha está ali no meio da tabela, tal como o Frankfurt. Ou seja,
perdeu com o Hertha, se perdeu com o Hertha, porque é que não haveria de perder com o Friburgo, né? Apesar que o Hertha é uma equipa um bocadinho diferente. Marca bastantes golos, mas sofre também bastantes, mas marca bastantes golos. Mas pronto, uma equipa ali do meio da tabela. O Wolfsburg, vejam, uma equipa que se calhar está a lutar ali pelo acesso à Europa. Tem aqui o Leverkusen e o Frankfurt aqui nesta disputa, ok? Este jogo poderia ser normal que o outro lado de baixo tivesse dificuldade, e depois o Bayern, pronto, que é o primeiro da Liga e tem uma margem confortável e deve ganhar a Liga, possivelmente, vamos lá ver. Tem ali o Dortmund na porta, mas enfim. Mas pronto, claramente se vê que os últimos jogos eles têm marcado menos golos, não é? E então por isso é que esta média móvel decresceu. E é isto que reflete este gráfico aqui, vejam. Esta linha cor de laranja é a linha da média móvel, e esta é a linha dos golos marcados. Claramente no início de temporada muitos golos, está aqui estes picos todos, e agora a linha de tendência está a dizer-nos que o modo lá de baixo não tem conseguido marcar golos, basicamente. E sofrer, depois fiz a mesma análise para os golos sofridos, mesma história, só que neste caso é o contrário, ou seja, a linha de tendência está para subir. Porquê? Porque eles nos últimos jogos, além de não terem ganho, têm sofrido muitos jogos. Podiam ser jogos empatados, mas não é o caso. O lado de baixo em casa ainda não empatou, por isso estas linhas ou descem ou sobem, né, no caso deles, né? E realmente eles nos últimos jogos, como têm estado a sofrer muitos gols, esta linha tem estado com uma tendência. Houve jogos que eles às vezes nem sofriam gols, veja, no início da época começaram muito bem, marcavam e não sofriam, boa defesa. Depois houve ali um período, olha, aqui estes últimos 3 jogos, sei, eles até, se formos a ver, quase que parece que nem defendem mal, marcam bastante, mas os últimos jogos, por alguma razão, não estou dentro das notícias da equipa, não é? Especialmente vejam o que é que aconteceu, se calhar depois do mercado de inverno, não é? Em fevereiro, agora início de março, as coisas não têm corrido bem, não sei se houve transferências, não estou dentro, vocês devem saber isso melhor do que eu, mas tendência tem sido para aumentar. E pronto, temos aqui uma média móvel para golos marcados e sofridos das duas equipas. Depois tenho aqui um cálculo. Isto é o cálculo do erro. Quando nós fazemos uma previsão, como é que vocês intuitivamente podem identificar o erro associado a essa previsão? Porquê? É verem qual era o valor que vocês tinham estimado e qual foi o valor que deu realmente. Depois existe aqui, isto é base estatística, matemática, o erro quadrático médio, algo que se utiliza muito. Neste caso eu estou a utilizar a raiz do erro quadrático médio. Quem quiser saber isto mais em pormenor, é só pesquisar no Google, não é nada do outro mundo, mas pronto, uma maneira é estimar então estes erros. Por exemplo, eu aqui estimava que o jogo ia ter 2.8, mas deu 4, ou seja, vou ter aqui um erro ainda bastante elevado, não é? Nesta previsão estimava que fosse para 3.2 e deu 3 golos. Pronto, aqui o erro é mais baixo, não é? É normal. Aqui estimava que fosse um jogo para 2.8 e deu 0 golos. Ok, aqui vai ter um erro grande. Estão a ver a ideia, não é? E o que é esta história dos erros? Está aqui um exemplozinho simples só para vos explicar. Vamos supor que esta é a nossa linha de tendência, não é? E estes são os pontos reais. Vamos supor que isto eram golos, claro que não há 10 golos, nem 14 golos, né? Mas supor que estes pontos eram os golos marcados do mundo lá de baixo. Depois a nossa linha, sempre que a gente traça uma linha de tendência, tenta-se ajustar a estes pontos. Então ficávamos com esta reta, não é? Quando a diferença entre o ponto real e o ponto correspondente nessa reta de tendência é um erro associado a esse valor, não é? Pronto. Então este erro quadrático médio acaba por ser uma espécie de quadrático, né? E é a diferença dos quadrados, que é o que eu tenho aqui, a diferença dos quadrados entre o valor real e o valor, né? para esta média móvel de todas as previsões. Depois aqui faço uma média dos erros quadráticos todos observados e faço a raiz quadrada disso, etc. Enfim, está aqui a fórmula. Não quero entrar em muito pormenores, se vocês tiverem curiosidade, depois vejam isso. Por exemplo, vejam aqui, estava a estimar que sofressem só 1.2 golos e levaram com 5, né? Vai a Munique. Enfim, o problema desta série temporal não é indicada para golos marcados, nem golos, porque isto não é este tipo de
previsão dá-se melhor como é que eu ia dizer, em dados que estão mais estáveis. Os golos podem ter bastante variância associada, né? E quanto maior for a variância, depois se calhar piores previsões estão. Vejam que estou a fazer uma média móvel dos últimos 5 jogos. O problema de usar os últimos 5 jogos se tiver grandes picos, né? Se for altos e baixos, vai influenciar bastante este valor, né? Enquanto se nesses 5 jogos eles marcassem um golo, então esta média ia ser mais estável, mas não é o caso no futebol. Acontecem muitas coisas, esta média móvel neste caso pode variar bastante. Mas ok, Rui, e a média móvel tem que ter cuidado. Então para que é que nos estás a dizer isto? Porquê? Eu estou-vos a mostrar isto não só para vos explicar o conceito da média móvel, não é? Que pode ser interessante para outras coisas, mas também pode ser interessante para o futebol. Porquê? Porque a média móvel, como acompanha a tendência da equipa, pode ser uma maneira de avaliarem a forma da equipa. Vejam que quando eu tracei este gráficozito, claramente se vê que o Monte de Baixo está com uma tendência negativa, porque está a sofrer muito, porque não está a conseguir marcar e está a sofrer bastantes golos, não é? Então é uma maneira interessante de estimarem a forma da equipa. Depois fiz a mesma coisa então para o Friburgo. O raciocínio é semelhante, média móvel, depois os erros, e vejam. Enquanto que, do ponto de vista Monte lá de Baixo, a estimativa para 15 ou 3, utilizando esta média móvel, seria de 1 golo e 2 sofridos, por causa da má fase deles. O Friburgo tem uma estimativa para marcar pouquíssimos golos, aliás, eles não costumam marcar muitos golos. Vejam que fora de casa, esta é a média que normalmente as pessoas utilizam, tem 0,9. Por exemplo, a média do Monte lá de Baixo em casa tem uma média de 2,2, não é? Esta é a média que vocês veem normalmente nos sites estatísticos, é a média da equipa da casa de todos os jogos. Agora, será que isto faz sentido? Tipo, o que aconteceu em agosto, setembro, etc. Vejam que aqui há duas fases completamente diferentes. Eles começaram muito bem o campeonato em casa e agora estão numa fase piorzinha. Será que faz sentido usar a média global? Faz sentido não para este tipo de previsão de média móvel, por exemplo, para integrar, para fazer algo para a população, isso poderá fazer sentido. Agora aqui poderá não fazer sentido, que isso, as médias móveis fazem sentido, como eu disse, para identificar a forma presente da equipa. Pronto, os erros, vejam o que é que se passa aqui com o Friburgo. O Friburgo em golos marcados, ele diria que é muito consistente, ou seja, nem tem uma média superior a 1. Aliás, vejam que o Friburgo, já agora vamos pegar aqui na academia, vejam que se virmos assim estes aspectos mais qualitativos, o Friburgo pode ser uma equipa chata para o Monte lá de Baixo, apesar que confronto direto, vejam que quando jogam fora de casa levaram sempre com 3 gols, aliás. Muito engraçado, mas quando o Friburgo jogava em casa criou muitas dificuldades ao Monte lá de Baixo. Vejam, nos últimos anos o Monte lá de Baixo ainda não ganhou ao Friburgo a jogar em casa, o que não deixa de ser super interessante. Aquele aspecto que o Friburgo está aqui no meio da tabela, está confortável, o Monte lá de Baixo tem mais pressão associada, mas o Friburgo, quando joga contra equipas top, vejam que os jogos não têm tido muitos golos, pelo menos este ano. Eles devem entrar com um esquema tático mais defensivo, enquanto que o Monte lá de Baixo, quando joga contra equipas de baixo da tabela, tem marcado muitos golos. Aqui, ou seja, são duas estatísticas que não estão em concordância neste caso. Claro que o mercado estima que eles são muito favoritos. Vejam os odds que temos em Portugal, apesar de serem horrorosos. Claramente o Monte lá de Baixo é favorito a ganhar este jogo, não só pelo confronto direto, mas porque joga em casa e pronto, e tem-se dado bem contra equipas do meio da tabela para baixo. Pronto, isto é a média móvel simples, muito interessante para verem a forma da equipa. Esta questão dos erros, aqui vocês não viram bem o porquê de eu calcular este erro, mas na média móvel ponderada já vão perceber. Pronto, o Friburgo consistentemente marca poucos golos e também consistentemente não sofre muitos golos, se formos a ver. A média deles sofridos é de 1,75, sofrem um golo e quase 2 por jogo, mas
talvez vejam que os últimos jogos, mais no início só no início da época que levaram aqui com 3 golos do Wolfsburg, quando consistentemente desculpem, estava a ver o lado errado. No início da época sofreram aqui 3, 4 golos, agora anda aqui, há jogos que não sofreram, outros sofreram 2, enfim, ou seja, a estimativa se calhar poderá ser eles sofrerem realmente 2 golos, vamos ver se é isso que se vai verificar ou não, mas se o Monte de Baixo continuar com esta péssima forma em casa, poderá ser difícil, não é? Como já vimos, por isso, médias móveis muito interessante para ver as equipas. Agora, média móvel ponderada, o que é isto da média móvel ponderada? Reparem, eu basicamente vou atribuir pesos a estes valores, ou seja, vou dizer, este valor vai ter um peso de X, este valor vai ter um peso de Y, e dizer, se os 5 jogos tiverem todos o mesmo peso, vejam que a média móvel é exatamente igual à média móvel ponderada, é exatamente igual à média móvel simples, como é óbvio, tem que dar o mesmo valor, é como se isto não existisse. Agora, e se os pesos forem diferentes? Vamos supor que eu queria dar mais importância a este peso, os últimos 3 jogos, e menos importância aos outros. Que valores é que eu metia aqui? Aqui é onde entra uma coisa muito útil do Excel, que o Excel pode calcular essas coisas. E daí de eu determinar estes erros. Se vocês determinarem os erros, vocês podem pedir ao Excel para resolver essa pergunta. Que peso é que eu quero colocar aqui para que o erro seja mínimo? Viram aquela questão do erro, né? A diferença entre o ponto real e o ponto da nossa linha de tendência. Vocês querem minimizar este erro. E o Excel tem uma função que faz isso, que é o Solver. Para quem não tem o Solver ativado, já agora vai aqui às opções, aos headings, Excel headings. Para quem não tiver, ative já isto, Analysis to Pack. Estas duas não vamos utilizar, né? Mas o Solver heading é o que vamos utilizar. Mas ativem isto, fazem OK e pronto, está ativado. E agora vamos utilizar isto do Solver. Vejam, isto era os pesos, como se fosse a média móvel simples. E agora vamos resolver a equação. Vejam o que é que eu vou fazer. Vejam que os gráficos são todos iguais, como é óbvio, a média móvel é normal. Agora vejam, Solver. E agora o que é que eu quero fazer? Quero definir o objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que este erro, o 0,71, seja mínimo, ou seja, eu quero minimizar o erro. E quais serão as células que eu vou variar? Eu vou selecionar estas 5. Depois tenho que definir um constrangimento a estes pesos, porque estes pesos não têm um limite, ou seja, tem que dar 100%, né? Ou seja, tem que dar igual a 1 neste caso, é os 100%, ou seja, tenho que dizer que este valor tem que ser igual a 1, ou seja, a soma de todos tem que dar 100%, né? Faz sentido. Depois, os constrangimentos não são negativos, ou seja, aqui isto já está selecionado por defeito, e carreguem no Solve, isto é os métodos, não precisam de utilizar isto para já, e carregam só Solve, e ele vai vos calcular. Vejam o que é que vai acontecer, vejam o gráfico, vejam, ele resolveu a equação e pronto. Vejam a solução que ele vos deu. Ele vai tentar encontrar pesos em que a média móvel ponderada se aproxime do valor real. E vejam o que é que aconteceu, muito engraçado. Ele deu um peso de 89% no último valor, 8% no penúltimo, depois não contabilizou pesos para estes dois valores e só contabilizou no quinto jogo um peso. Porquê? O Excel vai tentar reduzir este erro, não é? Vejam que este erro aqui, o 0,47 agora, é inferior ao erro da média móvel simples, como é óbvio, tinha que dar, mas ele ajustou, isto às vezes pode dar outros problemas, que é o chamado overfitting, está ajustado demasiado o modelo, que depois fica demasiado rígido, mas pronto, ele dá uma ponderação. Se vocês tiverem uma questão de têm um problema e querem determinar quais são os pesos, se fizerem esta coisa dos erros, virem as diferenças e criarem uma pergunta deste género, qual é os pesos que temos que ter para que o erro seja mínimo, ele resolve a equação e diz logo qual é o peso. Pronto, e agora era repetir este processo para as outras coisas. Vejam, Solver,
agora vou ter que fazer isto 1 a 1. Agora, mas vocês vão percebendo. Solver, quer este valor, quer minimizar, variando estes pesos. Vou pagar este constrangimento, que o constrangimento daqui é diferente. Esta célula tem que ser igual a 1, ok, resolve. Novamente vejam, ele tenta ajustar sempre a reta. Vejam que neste caso para os gols sofridos ele só contabilizou os últimos 2 valores. Vamos rapidamente só calcular estes no instante. Isto agora é repetir. Aqui é o peso, variando estes valores. O constrangimento tem que apagar, tem que dizer que este tem que ser igual a 1, como eu vos tinha dito. Resolve. Pumba, olha, vejam, olha, os pesos dos golos marcados do Friburgo. Nem contabiliza o último valor. Isto é muito engraçado. O Solvan. Isto depois dá, como tudo, o computador só faz aquilo que a gente manda, não é? Por isso, às vezes temos de ser críticos e tentar perceber se o que ele nos está a dar faz sentido ou não, não é? Como é óbvio. Mas isto é uma ótima maneira de vocês, quando tiverem um problema deste género, calculam os erros, têm um modelo de previsão e depois conseguem fazer uma previsão seguinte. Vejam que o Friburgo é uma equipa engraçada, como é uma equipa mais consistente. Vejam, isto depois reflete-se um pouco. Consistentemente eles marcam poucos gols, ou seja, os resultados deles não têm tanta variância, é o que eu quero dizer. Por exemplo, normalmente em média eles marcam um golo e então se calhar a reta desse um golo poderá ser mais facilmente aproximada, não sei como é que é dizer isto. E os golos sofridos, a mesma história. Veja que ele só utilizou agora aqui os últimos 3 valores, não contabilizou os últimos 2. Mas os erros, vejam, os erros novamente, em princípio, são mais pequenos: 0,51, 0,53, 0,56, 0,62. Ou seja, em termos de golos sofridos, o modelo está-nos a dizer para usar só os últimos 3. Aqui, por exemplo, no monte lá de baixo, ele está a dizer para usar apenas os últimos 2. Mas vejam agora uma coisa, isto depois dá coisas um bocado esquisitas, não é? A nossa previsão, do ponto de vista do monte lá de baixo, como eles estão numa tendência negativa, é que eles marquem um golo e sofram 5. Porquê? Porque ele como precisou de ajustar a curva ao último valor, porque era o valor que influenciou mais a péssima forma do monte lá de baixo. Ele deu um peso muito grande aos 5 e então deu este valor exorbitante de ok, a próxima previsão será que então o Friburgo marque 5 gols. O que eu acho que não vai acontecer, como é óbvio, né? Isto não faz muito sentido. E depois, do ponto de vista do Friburgo, está aqui uma tendência para golos marcados de 0,7, que acaba por ser próximo do real. Eles consistentemente marcam poucos golos, não é? E uma consistência de 2 golos a sofrerem 2 golos. Eles são uma equipa mais consistente, tem menos flutuações no número de golos, se calhar é a palavra mais indicada. Enquanto aqui, como claramente existe este baixa forma do monte lá de baixo recente, acaba por influenciar bastante estes valores. Pronto, média móvel simples, média móvel ponderada, muito interessante se precisarem de fazer algo deste género. Isto é interessante porque no outro dia também me fizeram uma pergunta: eu queria fazer uma média, mas queria fazer uma média contabilizando os golos em casa e os golos em termos globais da equipa, ou seja, fazia uma espécie de ponderação tipo X% dos golos de casa, os golos de casa mais X% dos golos globais, em que depois essas duas constantes de percentagem, não é? Tem que dar os 100%, ou seja, existe esta restrição que tem que sempre dar 100%, não é? Ou seja, vamos supor, tinha uma média de 2 golos marcados, uma média de 2 golos marcados em casa, só para ver se me faço entender, e global
tem uma média de, sei lá, 1,5, média de 2,2. Então a ponderação seria algo do género isto vezes 0,7 mais isto vezes 0,3. O que eu estou a dizer aqui é que 0,7, ou seja, é 70% do global e 30% dos golos em casa. Ou seja, isto dá uma média de um 71, não é? Se fizerem uma ponderação destes 100. Se fizessem uma média simplesmente dos dois valores, daria uma média de 1,85. Pronto, quando você... Isto foi eu que dei atribuir valores de peso, não é? 0,70 ou 0,3. Mas se vocês utilizarem o solver do Excel para resolver esta questão, não é? Qual será o peso indicado? Pegam na amostra de jogos todas e ele vai-vos ajustar tentar-vos ajustar a curva que minimiza os erros. Não se esqueçam que depois poderá dar coisas esquisitas, né? Como isto não são assim tantos jogos, ele vai sempre forçosamente tentar ajustar, vai dar mais peso aos valores que estão mais próximos, mais distantes do real, não é? Os que têm mais variância são aqueles que depois vai dar mais peso, que é o que se verificou aqui, não é? Veja, lembra-se deste caso, não é? Em que estava a estimar um golo sofrido e deu 5. Quando fazem uma média móvel ponderada e tentam que ele ajuste a curva teórica à curva real, não é? Ele vai dar sempre mais peso a estes valores, por isso tenham cuidado quando utilizam o solver. Mas é uma maneira interessante utilizar então o solver para resolver este tipo de problemas de ponderações. Eu dou exemplo a média móvel simples, média móvel ponderada. Em suma, o que é que eu posso dizer sobre isto? Pronto, isto são os valores. Vejam, se eu agora quisesse fazer uma espécie de média dos dois valores, podia fazer, ou seja, daria-me média móvel simples 1,2 marcados e 1,5 sofridos para o lado de baixo, e depois média móvel ponderada 1,32 marcados para o lado de baixo, 2,77 sofridos. Lá está, o peso da forma recente do monte lá de baixo penalizou bastante o monte lá de baixo, não é? Mas eu tenho posto às vezes isto no Facebook e, por exemplo, este gráficozinho de média de diferença de golos marcados e sofridos é um pouco, isto é uma média móvel, não é? Isto é uma média móvel, só que pego nos últimos 6 jogos e em vez de fazer golos marcados ou golos sofridos, faça a diferença dos dois e claramente se vê que realmente o impacto dos últimos jogos de monte lá de baixo, da forma deles, por isso é que isto está a descender, enquanto o Friburgo está ali consistentemente menos 5, menos 5, menos 6, menos 5, menos 5, ou seja, consistentemente está nesta má forma, pronto. E enquanto que o monte lá de baixo começou muito bem o campeonato e está agora em má forma. Será que vai dar a volta agora? É provável que sim, não é? O mercado pelo menos considera isso, não é? Vejam que a Poisson utiliza valores médios todos, dos jogos todos. Para a Poisson convém sempre ter um número de jogos elevado. Porquê? Porque esse número de jogos elevados, mesmo os jogos que têm muita mesmo que exista muita variância, nos jogos em que a equipa teve muita sorte, poderá marcar mais gols, mas também há de haver jogos em que a equipa teve azar, e então essa sorte e azar anulam-se e ficam um valor médio da equipa. Por isso é que a Poisson utiliza-se muito o valor médio global. Pronto. Mas se tiverem mais curiosidade sobre a Poisson, vejam uma vídeo da Poisson que eu já falei sobre isso, e até tem lá a folha de Excel, etc. Utilizem, pode-vos dar jeito para fazer previsões. Mas pronto, cá está. Realmente vejam aqui um resultado muito interessante, o 2-0. Aparentemente tem sido um resultado muito comum para as duas equipas, não é? O 2-0, e não foge muito, não é? Friburgo realmente tem aquela média de 2 golos sofridos, apesar consistentemente eles parece que sofrem aquela média de 75 golos e não deve andar muito longe disso, por isso não me admirava ficasse um 2-0 ou algo do género. Já vimos também que aquela questão de que eles contra equipas de topo não têm facilitado a vida, ou seja, o Friburgo vai com um esquema tático possivelmente mais defensivo, não é? Se calhar vai jogar mais para o empate, não fácil, ou então, quem sabe, se eles conseguirem arrancar um empate é ótimo ao monte lá de baixo. O monte lá de baixo estiver mais pressionado porque está numa má fase, não é? Então querem mostrar
os jogadores têm algo a dizer, porque também tem, se formos a ver, tem aqui o Frankfurt à porta, que lhes pode roubar o lugar, e o Wolfsburg, não se põe a jeito, de repente, ou o Leverkusen, digo eu, de repente são aqui 4 pontos, se perdem um jogo, empatam outro, enfim, começam a ver a vida das Champions complicada. Pronto, mas é normal que eles sejam favoritos. O Friburgo não será das melhores equipas para apanhar surpresas, mas equipa chata, principalmente para empates, vejam. O Monte lá de Baixo ainda não teve empates em casa, mas cuidado, o Friburgo vai ser defensivo, ou seja, aqueles jogos, o interessante é ver se o Monte lá de Baixo primeiro marca um golo. Se marcar o golo, o jogo abre, se o golo tardar muito, fica complicado, fica complicado. Vejam, já agora curiosidade, vejam o último jogo do Bayern Munique, o Friburgo, o primeiro golo apareceu aos 80 minutos, ou seja, são uma equipa que estão habituadas a sofrer, depois deu um golo e depois deu mais um, mas eles já estão habituados a aguentar a bola e a aguentar o jogo, por isso o Monte lá de Baixo tem que se pôr a pau e a ver se inverte esta má tendência com que eles estão. Pronto, malta, é tudo, médias móveis, espero que tenham gostado. Espero que tenham percebido esta questão dos pesos, que acho que pode dar jeito a algumas pessoas que às vezes me fazem este tipo de perguntas. E utilizem o solver do Excel, que dá muito jeito. E pronto, médias móveis, muito interessante para avaliar a forma das equipas atual. Não estou a dizer para calcularem odds para os overs ou com médias tão pequeninas, mas não, para ver tendências de forma das equipas é muito interessante usar as médias móveis ponderadas ou média móvel simples. Um grande abraço, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, façam like, partilhem e até um próximo vídeo. Sim, tchauzão, fiquem bem.